galera, meu bom dia, meu boa tarde, minha boa noite, minha ótima madrugada para vocês. Estamos agora na segunda aula de revisaço de direito sucessório para OAB. Se você não assistiu a primeira aula, volte o vídeo da sucessão em geral. Essa aula em específico nós vamos falar sobre aceitação e renúncia da herança. Tudo bem, galera? Aqui nessa aula de aceitação e herança, nós vamos trabalhar do artigo 1804 a 1813 do Código Civil. Então eu peço aos senhores que após a aula vocês façam a leitura dos artigos de 1804 a 1813 do Código Civil. Vimos na primeira aula de revisaço do direito sucessório que, com o princípio de Cisine, os sucessores, então, com a abertura da sucessão, logo com a abertura da sucessão, com o evento morte, transmite aos sucessores todos os direitos, deveres e obrigações. Ou seja, com o evento morte, abre-se a sucessão, com o princípio de Cisine, transmite aos sucessores. Os sucessores, que nós vimos na aula passada, que poderão ser herdeiros e herdeiros testamentários ou legítimos, e eles poderão também ser legatários. Eles podem aceitar ou não a herança. Então veja, qual que é o ato da aceitação? A aceitação nada mais é do que um ato meramente confirmatório, em que os herdeiros, em que os sucessores aceitam receber essa transferência de direitos e deveres e obrigações, que é a herança, lembrando que a herança nada mais é do que um bem imóvel, um bem indivisível, até então realizar a partilha de bens. Então olha só, quais são as características da aceitação? Tá? A aceitação, ela é um ato unilateral. A aceitação nada mais é do que um ato jurídico em sentido estrito. Daniela, mas por que a aceitação é um ato jurídico em sentido estrito? Eu peço aos senhores que retornem lá nas aulas de atos e fatos dos senhores e verificam qual é a diferença de um ato jurídico em sentido estrito para um negócio jurídico, que, por exemplo, o testamento é um negócio jurídico, o casamento é um negócio jurídico. Lembrando que ato jurídico em sentido estrito, bem como o negócio jurídico, eles decorrem do ato lícito. O ato lícito advém do ato jurídico, que advém de um fato humano jurídico. Então, pessoal, voltem na aula de atos e fatos para que vocês possam fazer essa revisão, tá? Mas aqui, a aceitação é um ato jurídico em sentido estrito porque decorre a vontade da própria lei, os efeitos decorrem da própria lei, ok, galera? Então, veja, a aceitação, ela é um ato unilateral. A aceitação, ela é incondicional. Os herdeiros não podem colocar nenhuma condição para que possa aceitar a herança. A aceitação, além de ser então um ato unilateral, de ser um ato incondicional, é um ato também indivisível. Ou você aceita todo o patrimônio, ou você vai repudiar. Não há possibilidade de aceitação parcial. A aceitação tem que ser total, como a renúncia também precisa ser total. A não ser que aquele herdeiro, ele seja um herdeiro legítimo e um herdeiro testamentário, porque aí sim nós estaremos diante de duas sucessões. Estando diante de duas sucessões, sucessão legítima e sucessão testamentária, ele pode aceitar uma sucessão e repudiar outra sucessão, tá bom? Mas se ele é herdeiro somente de uma sucessão, compete a ele ou aceitar em todo ou renunciar em todo, mas não há aceitação ou não há renúncia em partes. Então, a aceitação, ela é um ato unilateral, ela é um ato indivisível, ela é um ato incondicional e ela é um ato irrevogável, tá, galera? Quais são as espécies de aceitação que nós temos, então, no nosso ordenamento? Nós temos a aceitação direta e a aceitação indireta. Daniela, quando que ocorre a aceitação direta? Quando os próprios herdeiros, por direito próprio e por cabeça, dentro de cada classe e dentro de cada classe, dentro do mesmo grau, ele vem aceitar. Então, se eu tenho José, tá certo? E ele tem um filho aqui, descendentes, F1. Quando do falecimento de José, F1, então,
ele pode aceitar, como ele pode o quê? Renunciar essa herança. Então percebam, ele veio aceitar de que forma? De forma direta, porque dentro da ordem de vocação hereditária, classe mais próxima exclui a classe mais remota, e dentro de cada classe, olha a classe dos descendentes, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, se eu tenho um filho, ele que vem aceitar e não o neto, tá certo? Então, essa é a aceitação direta. E nós temos a aceitação indireta, quando outro faz a aceitação em nome do herdeiro que deveria aceitar. Então, por exemplo, um credor. Um credor, Daniela, ele pode vir no lugar do herdeiro para aceitar a herança? Pode. O tutor, o curador, ele pode aceitar a herança no lugar do pupilo, do curatelado? Pode. Então, é uma aceitação indireta. Mas, se a aceitação ela é direta ou se a aceitação indireta, qual é a forma? Como ela será feita? Então, a aceitação ela pode ser de forma expressa. O que é a aceitação expressa? É a aceitação escrita, feita nos próprios autos de inventário, feita por termo judicial. Daniela, mas só pode aceitar a herança de forma expressa? Não. A lei prevê também, no artigo 1805, que a aceitação ela pode acontecer de forma tácita. O que é a aceitação tácita? É praticar atos compatíveis de aceitação. Tomem cuidado o seguinte, por exemplo, se eu, Daniela, não vou aos autos de processo de inventário e por termo judicial eu faço expressa, mas a partir do momento que eu assino uma procuração para o advogado para que ele possa me representar aos autos do processo de inventário, isso significa então que eu aceitei de forma tácita. Chama atenção porque o artigo 1805, no parágrafo único do Código Civil, ele expõe que atos oficiosos, conservatórios ou de administração não induz, tá, em aceitação tácita. Então, aquele herdeiro que estava na posse do imóvel, por exemplo, não é só porque ele está na posse do imóvel que isso é considerado como, então, uma aceitação tácita. Aquele que realiza o funeral do falecido, não é porque ele ajudou na realização do funeral que isso significa uma aceitação tácita. Então, tomem cuidado, põem asteriscos aí, bacana, no 1805, parágrafo único. E nós temos a aceitação presumida. Daniela, quando ocorre a aceitação presumida? Quando o herdeiro, ele não vem de forma expressa e nem tácita aceitar a herança. Então, os demais herdeiros poderão pedir a interpelação judicial para que esse herdeiro omisso, no prazo de até de 30 dias, ele venha aceitar de forma expressa ou tácita a própria herança, tá? Então, veja, a aceitação é um ato unilateral, é um ato jurídico em sentido estrito, porque os efeitos decorrem da lei, é indivisível, é incondicional, é irrevogável, tá certo? Se aceita de forma direta ou indireta e de forma expressa ou de forma tácita ou de forma presumida. É a aceitação, ato meramente confirmatório. Eu quero receber a herança. Tudo bem, galera? Ao contrário de aceitar, eu tenho o repúdio à herança. O que é repudiar a herança? O repúdio à herança é o que nós chamamos de renúncia à herança, tá? Detalhe, a renúncia, ela só pode ser feita de forma expressa, de forma solene, através de escritura pública ou através de termo judicial. Então, aqueles outros meios que nós vimos de aceitação de herança não cabem na renúncia. Renúncia, então, somente se realiza de forma expressa. A renúncia também, ela é irrevogável, tão certo quanto a aceitação. A renúncia também só pode ser total, igualmente a aceitação também só pode ser total. Não existe renúncia parcial, não existe aceitação parcial. E um outro detalhe, a doutrina clássica, a melhor doutrina ou a doutrina majoritária, entende que independentemente do regime de bens, por causa da proteção dos outros herdeiros, sempre na renúncia há necessidade, é imprescindível, outorga marital. Já os doutrinadores entendem que na aceitação não precisa de outorga marital, independe de outorga marital. Então, galera, eu chamo a atenção dos senhores, fixem bem os requisitos e as características de aceitação e renúncia, tá certo? Então, mais uma vez, para a gente fechar, qual é a semelhança, Daniela? É que a renúncia e a aceitação pode ser de forma expressa. A renúncia e a aceitação
acontece que elas são irrevogáveis. A renúncia e a aceitação, ou você aceita tudo, ou você também renuncia tudo. Não pode ser parcial. Mas em relação à outorga, a outorga ela é dispensável na aceitação e indispensável na renúncia. E a aceitação, existem outras maneiras de aceitar, de forma tácita e presumida, o que não acontece dentro da renúncia. Tudo bem? Bom, quais são as espécies de renúncia? Nós temos a renúncia abdicativa, também chamada de própria, e nós temos a renúncia translativa, imprópria, chamada em favore. Daniela, qual que é a diferença? Nós tratamos a cessão gratuita como então sendo a cessão, como sendo a renúncia própria, e nós tratamos a cessão onerosa como sendo então a renúncia imprópria, translativa. Qual que é a diferença então, Daniela, da renúncia própria abdicativa para a renúncia imprópria, para a renúncia translativa na prática? Isso, galera, vai depender de aquele herdeiro renunciante que renuncia a sua cota-parte. Quais são os efeitos? Para onde vai? Tá certo? Se aquele que renuncia, ele renuncia e vai para o Monte Mor, retorna para a ordem de vocação hereditária, nós vamos estar diante de uma renúncia própria, diante de uma renúncia abdicativa. Olha, José tem um filho F1 e tem um filho F2. F1, por motivos alheios, ele simplesmente renuncia, ele é o herdeiro renunciante. Daniela, para onde que vai? Então nós vamos analisar. Tem outro do mesmo grau, na mesma classe? Então a renúncia feita pelo F1 vai toda a sua cota-parte de 50% para F2, tá certo? Isso por quê? Porque F1 ele não indicou nenhuma outra pessoa. Então veja que nós estamos diante de uma cessão gratuita ou chamada de renúncia própria ou abdicativa. É aquela renúncia que a cota-parte do renunciante ela vai para o Monte Mor. Por quê? Porque o herdeiro renunciante ele é tratado como se ele nunca tivesse existido. É a mesma coisa de João ter tido só um filho, F2, não tido F1. Agora, diferentemente da renúncia translativa ou em favor de quem? Porque nessa o renunciante ele indica quem vai receber a cota-parte no lugar dele. Então veja, José tem F1 e tem F2. F1 ele renuncia à herança para um tio. Então percebam, o tio ele não receberia dentro da ordem de vocação hereditária. Então aí nós estamos diante do que a gente chama de renúncia translativa ou em favor. Na renúncia translativa incide dois impostos. Causa mortes, quando o F1 aceita, e depois quando ele faz a transmissão em atos intervivos para o tio. Então aí entra o imposto intervivos. Ao passo que na renúncia própria, na cessão gratuita, incide somente um imposto, o causa mortes. Porque quando José tinha F1 e F2 e F1 renuncia, eu renuncio, nem sei para onde vai, volta lá para o Monte Mor. E a pessoa correta, de acordo com a ordem de vocação hereditária preconizada pela lei, é que recebe, que seria F2. Então veja, incide somente o imposto, causa mortes, aonde F2 vai pagar esse imposto? Por quê? Porque F1 não aceitou. Então veja, a diferença da cessão onerosa para a cessão gratuita, sendo que cessão onerosa nós chamamos de renúncia translativa em favor de ou imprópria, incide dois impostos, causa morte e intervivos, porque há dois atos, primeiro aceitação e depois transferência, e na renúncia chamada de própria, também chamada de abdicativa ou cessão gratuita, é a não aceitação. Eu não quero, eu não aceito. E aí aquele Monte Mor vai para quem deveria ir de direito de acordo com a ordem de vocação hereditária. Tá certo, galera? Encerro esse vídeo, então, de aceitação. Faça uma leitura dos artigos 1804 a 1813 do Código Civil. Voltamos na terceira aula falando sobre o direito de representação e a ordem de vocação hereditária. Super beijo! Bons estudos para vocês e tenho certeza que esse revisaço de direito sucessório fará uma grande diferença nos estudos de vocês. Boa prova, galera! Super beijo!